Olá, crianças! Estamos juntos para mais uma aula de matemática. Hoje nós faremos a unidade 32, possibilidades e chances. Nós já estamos acabando o nosso material e hoje eu vou tirar um tempinho até para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que nós vamos falar em matemática hoje. Vamos ver a nossa rotina primeiro? Olha lá a nossa rotina de hoje, a unidade 32. Nós vamos estudar possibilidades e chances, faremos a leitura de algumas páginas aí, pouquinho agora nessa primeira aula, da 275 a 276, nós vamos até a página 278. Vamos fazer resolvendo problemas. A tarefa de vocês, presta muita atenção, porque hoje vocês farão somente o exercício 2, tá? Não esquece do tira dúvidas, da correção das atividades e das tarefas, ok? Então, vamos lá para o início da nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre possibilidades e chances. O que eu queria falar com vocês é que, às vezes, quando nós falamos sobre matemática, dá a impressão que matemática é só fazer continha. Matemática é só conta, matemática é só número, mas possibilidades e chances é uma coisa que a gente tem que parar no quinto ano e pensar. Porque eu escuto muitas vezes, quando dou um desafio na sala, às vezes alguma criança fala assim, eu não tenho chance. Será que você não tem chance mesmo ou será que você ainda nem tentou? Então, quando nós vamos ver essa matéria aqui hoje, nós vamos ver isso. O que depende de mim em possibilidades e chances? Então, chances, todos temos. Agora, as possibilidades vão depender das minhas atitudes em relação àquilo. Recentemente, agora, nós tivemos vestibulinho para concorrer à bolsa de estudo nas escolas particulares de Barretos. Alguns alunos falaram para mim assim, professor, eu não vou inscrever porque eu não tenho chance. Olha, as possibilidades eram imensas, porque era um grande o número de bolsas que tinham para ser oferecidas. A chance sua é igual a de qualquer outro que prestou vestibular. O que difere maior chance e menor chance? Aí é estratégia ou preparo individual. Então, aquele que estuda mais, tem mais chance? Tem. Quem estuda menos ou não estuda, tem menor número de chance? Tem. Então, de quem depende a chance? Será que é do lugar que está oferecendo a vaga? Será que é do número de pessoas inscritas? Ou será que é você? Nesse ano que nós tivemos de pandemia, muitos alunos da nossa rede municipal de ensino foram premiados aí concorrendo a essas bolsas. E nós, como professores da rede, ficamos muito felizes. Ou seja, esses alunos se esforçaram. O professor tem alguma responsabilidade? Tem quando ele incentiva você a estudar. Mas a maior responsabilidade é da família, que também está ali ao lado fazendo essas atividades. É de você, que não deixou desanimar nesse período. E eu já disse algumas aulas atrás que nesse período de pandemia, o que nós mais tivemos oportunidade de ver é o esforço de cada um, tá? Então, eu tenho alunos maravilhosos e eu tenho certeza que você é um deles. E aí a sua chance vai ser maior. Vocês vão ver que quando nós falamos sobre possibilidades e chances, tem duas coisas a gente olhar. Às vezes é sorte. Eu quero ficar rica, eu quero ganhar na Mega Sena. Mega Sena não depende de preparo. A Mega Sena não depende de eu estudar mais. A Mega Sena depende da sorte. Às vezes depende do número de apostas que eu faço. Então, quanto maior o número de apostas que eu fizer, maiores serão as possibilidades de que eu ganhe, tá? Mas não depende do meu esforço físico. E algum atleta? Vamos ver aí um jogador de futebol. Se no time nós temos 11 jogadores, por que às vezes um é melhor que o outro? Quantas vezes você já ouviu falar que o Neymar, quando era pequenininho, ele ficava lá no clube depois do treino de todo mundo e treinava sozinho? Então, a chance dele ser um melhor jogador dependia dele, do preparo físico dele. Quando a gente vê um goleiro que se sai muito bem, você já parou para pensar no treinamento dele? Será que ele treina igual aos outros ou será que ele treina um pouquinho mais? Então, às vezes, quando eu estou falando de possibilidades e chances, tem muito a ver com aquilo que eu faço. Nós vamos ver aqui no começo da matéria que todas as vezes que eu falo de possibilidades e chances, nós estamos falando às vezes de um jogo. Então vamos ver o começo da matéria de hoje? Vamos lá na leitura de possibilidades e chances que ele traz para a gente. Muitas vezes, em situação de jogo, você deve ter se perguntado, terei chances de vencer?
Você sabe que para ganhar alguns jogos é preciso ter boas estratégias. Já em outros, principalmente os que envolvem lançamento de dado, por melhor que sejam as jogadas, não há como prever o resultado. Mas, mesmo assim, é possível analisar as possibilidades e calcular as chances de vencer. No jogo Contigo 60 do caderno anterior, por exemplo, você viu que dependia de situações de estratégia, né? Olha lá ele jogando aqui um bingo. Ele está falando ali, ó, é uma cartela de bingo, na cartela dele só falta para mim o número 75. Então esse é o assunto do nosso módulo de hoje e nós vamos ver algumas ideias que já foram trabalhadas com vocês. Vocês vão ver aí que hoje nós temos a hora do jogo e nós vamos fazer o jogo de palitos. Nós não estamos na sala de aula, não tem como a gente jogar com os colegas, né? Se a gente estivesse em sala de aula, pelo menos eu sempre faço jogos da minha sala, é muito divertido. E os meninos adoram jogo de palito. Não pense você que é um jogo muito fácil, porque não é aquele jogo do palito de tirar o palitinho menor, não. Vamos ver as regrinhas do jogo de palitos? Primeiro, nós temos que apostar na soma. Tá meio encoberto aqui, mas no material de vocês tem como, ó. É a número 1. Nós temos que apostar na soma que vai ser mostrada. Olha os meninos lá se preparando. O primeiro menino tá assim, olha, eu vou mostrar 2 palitos. E eu penso que meu amigo vai mostrar um palito. Então, eu vou postar na soma 3. Em seguida, nós vamos colocar as mãos para trás e cada pessoa aí da sua casa vai ficar com 3 palitos na mão. Tá? E você vai se organizar aí para ver quantos palitos vai mostrar. A um sinal, ambos colocam a mão e mostra quantos palitos tem e vocês têm que fazer a soma. Então, vem aqui comigo agora. Caixinha de fósforo, porque a mãozinha é pequena, a minha mão também é pequenininha, não pega aqueles palitos grandes não, porque não dá certo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir aí em casa. Pode jogar mais de 2 pessoas, professora? Pode. Tá? Só que aí o que vai mudar? É a soma que você vai fazer. Na escola, a gente faz com 2 pessoas somente. Então, são 3 palitos para cada pessoa. E aí você sabe que chances eu tenho para isso. Primeiro, da regra, eu posso mostrar nada. Ou eu posso mostrar um palito. E se eu mostro um palito e meu amigo posta nada, a soma é 1. É isso que está falando o resultado ali, é da soma. Agora, vamos supor que eu estou ali com a mãozinha para trás, eu mostro 2 palitinhos e meu amigo também mostra 2 palitinhos. O que vale é a soma, não é o 2. Então, não é a quantidade de palitos que eu vou pôr, é a soma das 2 pessoas. Se você vai fazer em casa com 2 ou 3 pessoas, aí você tem que considerar o total da soma das pessoas todas. Então, se forem 3 pessoas, o total de soma que pode ter ali é maior do que se forem 2, tá bom? Então, eu vou pôr 2 palitos, eu ponho a mão para trás, mostro 2 ao mesmo tempo. Ele pôs 2 também, a soma que dá certo ali é 4, tá? Vamos ver agora que eu fiz uma simulação de jogo aqui para mostrar para vocês, tá bom? Olha aí no Resolvendo Problemas. No Resolvendo Problemas, o que vocês vão ter aí é um quadro em que vocês vão marcar a situação de quanto sairia a soma. Que número de vezes sai a soma 0, tá bom? Entre 2 pessoas. Aqui eu estou fazendo uma simulação. Eu joguei isso daqui lá em casa. Olha lá, e a soma 0 apareceu 3 vezes. Jogamos novamente, a soma 1 apareceu 2 vezes. Vocês vão marcar aqui, ó, com um pauzinho, o número de vezes que aparece aquela soma, tá bom? Isso aqui é uma simulação, tá? O número 2, 4 vezes. O número 3 apareceu uma vez só. O número 4, 5 vezes. O número 5, 2 vezes. E o número 6, 3 vezes. Isso é uma simulação, então esse número pode ser totalmente diferente, porque pode sair qualquer soma aí, na casa de vocês. Mas observando a tabela que eu fiz de simulação aqui, com os resultados da minha dupla imaginária, quais foram as somas que saíram maior número de vezes? Olha, o maior número de vezes aqui, o 5 e o 4. Aliás, desculpa,
A soma de 2 e a soma de 4, é que saiu 5 vezes e 4 vezes, né? Olha lá, a soma de 2 e a soma de 4. Agora nós vamos completar a tabela com as somas possíveis de acontecer. Então, na mão do jogador 1 e na mão do jogador 2. Aqui, se fossem somente 2 jogadores, então, quantas vezes sairia aqui ele colocando 0 e eu também colocando 0? Que número que daria? 0. Eu colocando 0 e ele colocando 1. O primeiro colocando 0 e o segundo colocando 2. O primeiro colocando 0 e o segundo colocando 3. Agora vamos à segunda possibilidade. Se eu colocar 1 e ele colocar 0, a soma é 1. Se eu colocar 1 e ele 1, 2, eu colocando 1 e ele 2, 3, eu colocando 1, ele 3, 4. Eu colocando 2 palitos e ele 0. Eu colocando 2 e ele 1. Eu colocando 2 e ele 2. Eu colocando 2 e ele 3. Eu colocando 3 e ele 0. 3 e 1. 3 e 2. 3 e 3. Observe como que ficou nossa tabelinha agora aqui, ó. Quantas vezes saiu o número 0? Uma vez. Nós vamos olhar na diagonal assim, tá? Olha, o 0 só uma vez, assim como o 6 só uma vez. O 1 duas vezes e o 5 duas vezes. O 2 tem chance de sair 3 vezes, o 4 3 vezes. E o número 3 é o que tem maior número de chances de aparecer, aparece 4 vezes. Quantas somas foram possíveis? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16 somas diferentes aí, né? Ou chances. Eu somei isso aqui, mostrei para vocês, porque são as perguntas seguintes aí, tá? Então, vamos lá, ó. Observe a tabela com todas as somas possíveis. Todas as somas têm a mesma chance de aparecer? Não, pois a soma 3 tem a chance de ocorrer 4 vezes. Lembra que eu falei para vocês? Ó, a soma 3 é que tem o maior número de vezes que ela ocorre, enquanto que a soma 0 e a soma 6 tem apenas uma chance de acontecer. Qual o número total das somas que pode ser obtido? 16. No quadrinho nós completamos lá, que eu falei para vocês, 4 vezes 4, 16. Represente em um gráfico de colunas o número de vezes que cada soma pode ser obtida. Lembre-se de colocar título e o nome dos eixos. Vocês têm aí na apostila de vocês uma malha quadriculada já, tá? Como não dá para colocar aqui, nós fizemos outra. Na malha quadriculada de vocês, os quadradinhos são bem pequenininhos, então faça de 2 em 2, tá? Então, o título, quantidade possível de cada soma no jogo de palitos. Foi o jogo que nós mostramos no quadro para vocês. Aqui o eixo, nesse eixo aqui, ó, o número de vezes 0, 1, 2, 3 e 4. Por que 4? Foi o número de vezes do número 3, lembra que ele aparece mais vezes? E no eixo aqui de baixo, o nome dele, ó, somas possíveis. Nas somas possíveis, você vai colocar todos que apareceram naquele quadrinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse 0 aqui não é o mesmo que esse, tá bom? Esse 0 aqui é a soma, tá? Então, vamos lá, como é que ficou? Olha, o 0 e o 6 só teve uma chance. O 1 e o 5, 2 chances. O 2 e o 4, 3 chances. E o número 3, 4 chances. Vocês vão ver que no quadriculado de vocês é muito pequeno. Faça de 2 em 2 colunas do que vocês têm aí, tá bom? Fica mais bonitinho e pode fazer coloridinho igual eu fiz aqui. Vamos analisar os dados agora da tabela e do gráfico. Quais são as chances da soma ser menor que 3? Menor que 3. Vamos lá? 6 chances.
E quais são as chances da soma ser maior que 3? 6 chances também. As somas com a mesma chance de serem obtidas? E se houver, quais são? Existe sim, 0 e 6 aparece uma vez, 1 e 5 aparece 2 vezes e o 2 e 4 aparece 3 vezes. É possível dizer que a chance de que seja obtida uma soma par representa metade das possibilidades? O que vocês acham? Nós temos 16 somas lá. Metade de 16 é 8. Olha lá, ao todo são 16. Sendo 8 somas pares, ou seja, 0, 2, 4, 6, dão 8 somas. E a mesma quantidade nas ímpares, então dá metade sim. Pode-se dizer que há 50% de chance de se obter uma soma ímpar? Se houve metade de soma par, também tem metade de soma ímpar. A outra metade, né? 8 possibilidades. Não se importe quando a gente fala, a palavra metade e 50%, porque nós já somos do 5º ano e sabemos que é a mesma coisa. Hora da tarefa. Lembre-se que na tarefa nós vamos fazer somente o exercício de número 2, porque é um quadro de jogo de palito igualzinho que nós fizemos juntos aqui, tá? Então vamos ver lá? A Rafaela quis jogar com seu pai o jogo de palitos, mas propôs que cada um poderia colocar até 4 palitos na mão. Olha, ela mudou o jogo. Em vez de 3 palitos, nós vamos colocar 4 palitos na mão. Então, as chances de aparecerem mais números aqui é maior, porque agora nós vamos ter 4 palitos na mão de um jogador e 4 palitos na mão do outro jogador. E o que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos nessa do exercício. Se eu colocar 0, meu pai colocar 0, vai dar 0. Se eu colocar 0 e meu pai colocar 1, 1. 0 e 2, 2. 0 e 3, 3. 0 e 4, 4. 1 e 0, 1. 1 e 1, 2. 1 e 2, 3. 1 e 3, 4. 1 e 4, 5. 2 e 0, 0. Aí vocês vão fazer o resto e responder as perguntinhas para mim. Qual é a soma que tem mais chance de ser obtida? Vou dar uma ajudinha aqui para vocês, ó. A soma 4 é a que tem mais chance de ser obtida, pois há 5 possibilidades. Vocês vão preencher tudo lá e vão me falar se eu acertei aqui, ó. Qual é a menor soma possível e a maior? A menor soma é 0 e a maior é 8. É sempre o menor número é 0 e o maior número é a soma dos palitos todos, tá? Vocês vão responder a D, a E, a F e a G. Existem somas com a mesma chance de ser obtida? Se existir, quais? Quais somas são números primos? Quais somas são números múltiplos de 2 e quais somas são números divisores de 12? Vamos ver o que foi a nossa rotina, então? Nós estudamos uma parte da unidade 32, fizemos só os jogos hoje, né? Nós estamos falando sobre possibilidades e chances. Vocês façam a leitura de todo esse material que eu fiz aqui com vocês, expliquei para vocês como é o jogo, fizemos o resolvendo o problema e de tarefa somente o exercício 2, tá bom? Olha, essa foi a nossa aula de hoje. Apesar de ser uma aula curtinha, uma aula bem gostosa porque trabalhou os seus jogos, o mais importante mesmo é que você acredite que chances e possibilidades todos nós temos iguais. Agora, o que vai me diferenciar de outra pessoa é exatamente o esforço que eu vou fazer e as estratégias que eu vou utilizar. Essa aula é muito importante para a sua vida. Você que está pensando aí em continuar os seus estudos e vai ser um profissional, é muito importante que você faça isso para que você tenha isso como uma meta na sua vida. Olha, eu tinha como uma meta da minha vida prestar um concurso público, tá? E quando eu penso em fazer isso, qual é a minha estratégia? Estudar. Eu tenho que estudar mais do que outro. A minha chance é igual a de muitos, mas se eu estudar mais do que 10, eu já estou eliminando 10 pessoas ali do meu concurso, certo?
E outra coisa da estratégia é eu chegar em casa e estudar mais ainda. Então, vamos tirar essa preguiça daí, ó. Espana essa preguiça que você tem, pega seu material, estuda comigo e vamos fazer a nossa aula, tá? Nós estamos num período em que a gente está em casa, no conforto da nossa casa, nós podemos parar a hora que a gente quiser. Será que custa muito você parar de fazer as suas brincadeiras ou de assistir seu Netflix aí, sua televisão, às 2 horas e assistir a nossa aula do 5º ano? Nós temos meia hora de aula em que você pode fazer os exercícios junto com o professor ou você pode esperar o link que seu professor manda e estudar com calma, pegar o link do YouTube, parar a explicação, voltar, assistir de novo, fazer o exercício junto comigo, principalmente de matemática. Mas o que não quer dizer que você não vai fazer história, geografia, ciências, português, junto com o professor. E aí depois... Aí sim, você vai lá, come seu lanchinho, vai brincar, mas enquanto isso, firme aí nas suas estratégias, firme nas suas metas, o ano está acabando, essa é a nossa penúltima atividade, eu quero ver vocês aqui até o finzinho para que a gente possa se despedir com bastante saudades e quero ver vocês o ano que vem num 6º ano fortes, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula!